Olá, vamos seguir com a nossa leitura? Eu vou ler só 2 linhas do anterior para a gente pegar o embalo, tá bom? Toda dúvida desaparecera. Algo latejava em seu corpo, forte e firme, e era como um coração novo e vigoroso. E ela, inocentemente, cogitava no que poderia ser. Resolveu descansar, embora não sentisse fadiga. Encontrou um maciço de fresco carvalho e deitou-se na relva que ficava embaixo dele, adormecendo instantaneamente, enroscada como uma criança protegida, a face encostada à palma da mão. Quando acordou, o céu nadava em escarlate e pérola, e as montanhas de ocre refulgiam. Encontrou outro regato e lavou as mãos e o rosto, bebendo água depois. Saiu da estrada para um pomar de romãzeiras e comeu com prazer alguns frutos. Encheu a bolsa com 2 ou 3 para comer mais tarde e continuou seu caminho, cantando agora em voz alta. Algumas horas mais tarde, quando o sol estava alto, uma caravana alcançou-a. Uma pobre caravana de 2 camelos e alguns burros, carregados com mercadoria para as cidades. Os 3 homens da caravana tinham as feições grosseiras dos montanheses de lugares remotos. Ainda assim, um deles, vendo-a, instantaneamente desmontou do burro em que viajava e, sem dizer palavra, ajudou-a a subir para as costas do animal. Tudo pareceu natural e justo para Maria, que de vez em quando dormitava. Quando acordava, sempre encontrava a mão escura do homem, mantendo-a firme sobre a sela. Ninguém lhe fez perguntas. Quando a caravana parou para repousar, os homens taciturnos partilharam com ela seu pão, queijo e vinho. Tratavam-na com grande cortesia. Seus olhos inquietos não tinham interrogações nem espanto diante daquela jovenzinha tão clara e tão sorridente, assim, sozinha e desprotegida. Dormiram na estrada aquela noite e os homens estenderam no chão para Maria um cobertor grosseiro. Ela ficou deitada sem dormir, ouvindo os queixumes dos camelos ajoelhados, o bater dos pés dos burros, os uivos distantes dos chacais. Uma pequena fogueira crepitava no centro do acampamento. Acabou por adormecer, tomada de grande júbilo. Assim seguiram. Às vezes os homens sombrios cantavam orações, e ela, montada no burro, reunia-se a eles timidamente. Às vezes ficavam os homens a olhar-lhe para o rosto tranquilo e infantil, e sorriam como pais. Traziam-lhe cabeças cheias de água fresca, traziam-lhe cabaças cheias de água fresca, davam-lhe frutas, passaram através de uma região selvagem e os poucos que encontraram pensaram que ela fosse uma filha, viajando com seus parentes. Chegaram finalmente a Ain Karim, aquela pequena aldeia, e como se soubessem os homens, ajudaram-na a descer do burro, e hesitante, um deles tocou-lhe o rosto quente, ternamente, com as costas da mão. Maria desejava agradecer-lhes, mas os homens acenaram-lhe um adeus e partiram. Ela tomou o caminho da casa de Isabel e Zacarias, uma pobre casa cor de argila, empoleirada num recorte da vertente da colina, entre ciprestes e outras árvores. Mal amanhecia
Maria bateu à porta fechada da casa, depois entrou. A velha Isabel já estava acordada, cuidando das tarefas domésticas. Fixou os olhos em Maria, tomada de absoluta estupefação. Depois, um grande tremor apoderou-se dela, que estendeu as mãos para sua jovem prima, exclamando em voz alta e estranha: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. E de onde vem a mim esta dita que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a voz de tua saudação aos meus ouvidos, o menino deu saltos de prazer no meu ventre. Bem-aventurada és tu, porque creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. O rosto enrugado dela estava transformado e seus olhos ardiam. Estendeu os braços a Maria e ambas abraçaram-se como mãe e filha, cheias de compreensão, sem perguntas. Beijaram-se e sussurraram ternamente contra as faces uma da outra. Encantamento as tomava todas, arrebatamento umedecia-lhes os olhos. Então Maria recostou-se nos braços de sua prima e olhou para o rosto dela, jubilosamente. Em sua voz inocente e pura, o êxtase elevou-se como um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador, por Ele ter posto os olhos na baixeza de sua escrava, pois eis aí, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque me fez grandes coisas, que é poderoso, e santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, dissipou os que no fundo de seus corações formavam altivos pensamentos. Depôs do tronco os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os que tinham fome e despediu os vazios, os que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia. Assim como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua posteridade para sempre. Lucano ouvia-a, sem se mover em seu banco. A voz de Maria, ao recordar aqueles dias, elevara-se como o cascatear de sinos suaves. E como acontecera entre ele e seu irmão Prisco, o médico ficou a pensar enquanto aprendera através das palavras de Maria e quanta visão mística interior lhe fora concedida através dos olhos e das falas dela. O rosto de Maria, que olhava para o céu, mostrava-se vívido de júbilo, e ela levantou as mãos, de forma que as palmas ficassem douradas pela luz. Lucano olhava-a com amor e respeito temeroso. Olhava aquela mulher que trouxera Deus sob seu seio de criança e que o dera à luz num estábulo. Inclinou-se para ela, que deixou tombar as mãos e olhou-o sorridente, o que levou o médico a pensar que jamais vira semblante tão gracioso e tão nobre, nem conhecera ninguém assim, dotado de uma beleza que não era terrena. Hesitou, depois tomou-lhe as mãos e beijou-as, dizendo: Feliz sou eu por ter ouvido essas coisas de teus lábios, Senhora.
Não mereço tal felicidade. Contemplava-a com reverência e pensava: realmente, ela é a que não tem pecado, a que nasceu e viveu sem pecado, a que suportou o mal sem jamais ter sido tocada por ele. Ela conheceu a dor, mas não a culpa. Ela chorou, mas não por transgressões próprias. Ela amou, mas seu amor era puro como o luar. Ela caminhou entre o terror e o desgosto, mas não há sombras em seu espírito, nem impureza em suas mãos. Ela é bendita entre as mulheres. Só Deus pode julgar se um homem merece ou não a felicidade, disse Maria docemente. Tu sofreste muito e ele te trouxe para junto de si. As sombras da tarde alongavam-se rapidamente e um vento árido e quente movimentava a poeira. As cabras berraram. Maria levantou-se e disse: vou ordenhar essas cabras, e se quiseres, comerás e beberás comigo. Deixe-me ajudar-te, disse Lucano. E ambos ajoelharam-se no chão terroso e ordenharam as cabras, o líquido tépido espumando nos baldes. Então Maria trouxe pratos com pão e queijo, pequenas azeitonas pretas, alguns bolinhos que tinha cozido mais cedo e uma bandeja de madeira com frutas. Sentaram-se em silenciosa satisfação, comendo. E Maria começou de novo a falar. Contou a Lucano que permanecera com Isabel até o nascimento do pequeno João. Este, desde o instante em que nascera, era animado e emitia enérgicos gritinhos de contentamento. E contou que no instante em que a criança saíra do ventre materno, a fala fora devolvida a Zacarias. O velho sacerdote erguera as mãos para o céu, enquanto seus amigos vinham ter com ele, um por um, beijando-lhe a barba em congratulação. E o velho exclamava em voz alta: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que tinha prometido por boca de seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos tivessem ódio, para excitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se de seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos dos nossos inimigos, o servimos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias de nossa vida. Exaltado e cheio do Espírito Santo, ele tornou a exclamar, enquanto seus amigos agrupavam-se em derredor dele, boquiabertos e pensativos. E tu, ó menino, tu serás chamado o profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, a fim de que ele receba o perdão de seus pecados pela bondade e misericórdia de nosso Deus, com que lá do alto nos visitou nesse sol do Oriente, para alumiar os que estão nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos pés no caminho da paz. Maria contou como voltara para seus pais
e para José, que estava grandemente perturbado. Contou seu casamento com José e o decreto de Augusto César de que todos os seus súditos, através do mundo, deviam ser contados, e sua viagem com José para Belém. Hesitando agora e narrando em voz baixa e trêmula, contou o nascimento de seu filho. Falou dos anjos que apareceram aos pastores das montanhas e que estavam cheios de medo por terem visto a estrela, e como foram conduzidos ao estábulo onde seu senhor estava deitado em sua manjedoura. Muito daquilo Lucano ouvira por outros, mas ouvia agora com a absorção de quem escuta pela primeira vez, porque a voz doce e modulada de Maria era música para ele. As colinas em derredor de Nazaré tornaram-se da cor dos limões maduros, e o céu fez-se dourado por sobre elas. O ruído da cidadezinha penetrava agora naquela pobre e miserável rua. Maria se estava fatigando. Uma sombra pálida aparecia em seu rosto liso e seus olhos azuis escureciam de cansaço. Assim, quando o sol começou a desaparecer abruptamente, lavando toda a terra com uma luz súbita e violenta, como a de uma conflagração, Lucano levantou-se e beijou a mão de Maria. Deixa-me voltar amanhã por alguns momentos, suplicou. Desejo saber como foi a infância de teu filho. Nesse entretempo, vou procurar uma hospedaria. Há apenas uma na cidade, disse Maria, suas roupas movimentadas pelo vento da tarde. É muito pobre. Não faço questão de luxo, disse Lucano. Maria acompanhou-o até a frente da casa, e ele tornou a ficar abalado pela empoeirada desolação da ruazinha, onde cabras erravam sob pedras pequenas e crianças gritavam dentro das casas fechadas, enquanto abutres cortavam o céu ardente. Maria ensinou a Lucano onde encontraria hospedagem, e ele desceu a rua. Olhou para trás e ela levantou a mão, sorrindo-lhe. A hospedaria, conforme receara Maria, mostrava-se realmente abominável. Uma casinha rústica com um poço aberto no pátio pavimentado com pedras pretas. Lucano era o único hóspede, e o hospedeiro, homem de barba cinza avermelhada, recebeu-o com gratidão, mostrando-lhe o melhor quarto dos 4 existentes. Um aposento minúsculo, o piso coberto de junco, com cama estreita e uma cadeira. A lâmpada pendurada na parede de madeira. Mais tarde, Lucano estava sozinho no miserável refeitório comum, mas o dono da casa apresentou orgulhosamente cerveja fria, vinho, um prato de carneiro, morno e muito oleoso, metade de uma ave assada, dura e cheia de gordura amarela, alguns nabos machucados e uma tigela com romãs, tâmaras e uvas. A cerveja vem do Egito, disse o estalajadeiro, de pé ao lado de Lucano. Eles fazem a melhor cerveja do mundo. Os romanos são pobres imitadores. Tossiu como quem se desculpa. Não sou romano, falou Lucano sorrindo. Tomarás comigo um copo de cerveja? Tem excelente aspecto. O estalajadeiro disse alegremente, colocando um dedo ao longo do nariz. Ah, eu ainda tenho coisa muito melhor do que isso. Piscou como um conspirador e disse, tenho uma aguardente esplêndida.
Lucano pensou com desconfiança naquela mistura de cerveja com aguardente, mas estava cansado e também repleto de um estranho sentimento de exultação. Se tomares comigo, falou polidamente. O estalajadeiro ficou encantado, mas sendo homem honesto e notando as vestes simples de Lucano, hesitou. O preço da aguardente é muito alto. Talvez não o possa pagar, meu bom senhor. Custa 3 siclos a garrafa. É a moeda, né, lá do local. Por causa dos impostos altos que os romanos colocam sobre essa mercadoria. Eles com seus impostos infernais. Um homem não pode viver, é o que te digo. Se exportamos, a alfândega aí está, de mão estendida e com muitas folhas de papiro. Se importamos, e somos gente pobre que precisa importar muito, aí está de novo a alfândega, com a papelada burocrática, a mão estendida e suas estampilhas. Os burocratas não deixarão de estar sempre conosco, disse Lucano, com um suspiro de solidariedade. Mas tomemos um pouco de aguardente e esqueçamos o governo, seus impostos e seus funcionários que se apropriam do trabalho do povo. O estalajadeiro trouxe reverentemente uma empoeirada garrafa de aguardente. Precisamos importá-la da Síria, disse ele, porque nossa gente não vê com bons olhos as bebidas fortes. Mas ficarias estupefato se soubesses quanto é importada e bebida. Olha para os selos e para os carimbos sobre eles. É aguardente autêntica e não ilícita, feita nas colinas por homens furtivos. Lucano examinou cortesmente o selo e aprovou com um movimento de cabeça. O hospedeiro trouxe 2 cálices pequenos e Lucano encheu-os. O estalajadeiro sacudia a cabeça contra a quantidade, mas não disse uma só palavra de censura ou protesto. Sentou-se ao lado de Lucano e os olhos velhos reluziam. Falou. Aguardente é o sangue da velhice, e eu sou um velho e preciso de calor, mesmo neste clima. Já que estamos próximos da Síria, muito mais próximo do que de Jerusalém, tornou a tossir, e Lucano sorriu. Já te disse que não sou romano, sou grego, e como grego, admiro contrabandistas. Burlar um governo opressor não é burlar, disse o hospedeiro com ar sensato. Como é possível fazer outra coisa? Além disso, quem ganha o dinheiro que ganhamos? O governo ou nós? Devíamos recordar os governos um dos grandes mandamentos: não roubarás. Mas em toda a história do mundo, houve outra coisa a não ser governos ladrões? Nunca, concordou Lucano. Os governos, por sua natureza, são ladrões. Bebericou cautelosamente sua aguardente. Não era da melhor qualidade e pareceu queimar e cauterizar o estômago. O estalajadeiro bebeu com satisfação e disse: Ah, mas tanto ele quanto Lucano beberam apressadamente com um grande gole de cerveja. O velho tinha uma mancha num olho e aquilo dava-lhe uma aparência muito maliciosa. Se não houvesse impostos, não haveria dinheiro para soldados, disse ele. E se não houvesse soldados, não haveria guerras nem conquistas. E se não houvesse guerras nem conquistas, os homens poderiam aprender a viver juntos em paz.
Mas não é isso que os governos querem. Fazem guerra por cobiça para ter proveitos. Eu só vou ler só mais um parágrafo, tá? Tinha trazido prudentemente outro prato e servia-se da refeição de Lucano, que o médico não achara particularmente apetitosa. O velho continuou a investir contra os governos e comentou que Samuel tinha advertido o povo que nunca pusesse um rei sobre ele próprio, pois dessa maneira vinha o desastre. O estalajadeiro não era apenas velho, mas pobre, e apesar disso, tinha mente aguda, fazendo com que Lucano o ouvisse com interesse. Os simples, pensou ele, são muitas vezes uma fonte de sabedoria, e os intelectuais da cidade poderiam ouvi-los com proveito. Eu vou parar aqui, tá bom? A conversa ainda continua, mas já temos um bom tempo aí, né? Então, acho que no próximo vídeo eu termino esse capítulo. Até lá. Muito obrigada, tá bom? Conto sempre com o like de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.